200 mil anos, 200 milênios, 2.000 séculos, 2.400.000 meses, 730 milhões de dias e 1.752.000.000 de horas. Como era nosso planeta todo esse tempo atrás? O mundo do ano 198.000 a.C. era de algumas formas muito parecido e de outras muito diferente do mundo de hoje. Hoje, nós vamos entender como era a geografia, a megafauna e quais humanidades habitavam o planeta Terra 200 mil anos atrás. Não existem momentos chatos ou desimportantes na história da vida, mas alguns momentos como esse que vamos visitar abrigam eventos tão importantes que mudam toda a história da vida no planeta. Essa é a minha maneira de agradecer a incrível marca de 200 mil inscritos nesse canal, e eu espero que vocês gostem. Meu nome é Abner e seja muito bem-vindo ao ABC Terra. Vamos nos localizar no tempo. Em termos geológicos, 200 mil anos não é tanto tempo assim. Essa é uma quantidade de tempo que já passou 330 vezes nos últimos 66 milhões de anos desde a extinção dos dinossauros não avianos. Então, olhando de longe, vemos que estamos muito perto do presente, e quase todo o Cenozoico, a era dos mamíferos, já havia acontecido nesse momento. Estamos dando um pequeno passo para trás na imensa maratona do tempo. Nos encontramos no Pleistoceno, a época que compreende de 2,6 milhões até 12 mil anos atrás, quando começa a época atual, o Holoceno, ou Antropoceno, depende de para quem você perguntar. Mas no final do Pleistoceno, as mudanças que viriam já começavam a se anunciar. Esse foi um tempo de transição, de muitas maneiras. 10 mil gerações de seres humanos viveram desde então, enfrentando praticamente os mesmos desafios de sempre. A fome, a sede, o frio, o calor e os animais. Deixe isso entrar na sua cabeça por um momento. Se uma máquina do tempo te deixasse perdido e atordoado nesse momento do planeta, nem mesmo o céu podia te ajudar a se localizar. As constelações não seriam as mesmas e algumas das estrelas seriam irreconhecíveis. Em 200 mil anos, poucas, mas algumas das estrelas do céu terão explodido e se tornado nebulosas, bem menos luminosas. Outras estrelas ainda não teriam nascido, mas nenhuma estrela estaria exatamente no mesmo lugar. Podemos até pensar que o céu é estático, porque no tempo que temos de vida é impossível reparar qualquer diferença, mas na verdade ele está em movimento. Assim como planetas girando em torno do Sol, nosso sistema solar inteiro orbita o centro da Via Láctea, como qualquer estrela nela. Uma volta completa demora 230 milhões de anos. Da última vez que o Sol passou por esse ponto da galáxia, os dinossauros estavam apenas começando a dominar o mundo. Era o meio do Triássico. Vamos voltar nesse momento daqui a pouquinho. As estrelas mais próximas do Sol são as que se movem aparentemente mais, e as mais distantes, menos. Assim como na estrada, uma placa de trânsito parece passar mais rápido do que uma montanha na paisagem. Quando nossos ancestrais olhavam para o céu 10 mil gerações atrás, eles viam formatos diferentes, mas eles também podiam se enganar, achando que as constelações eram permanentes. Como era a geografia e o clima do nosso mundo 200 milênios atrás? Olhando a Terra de uma espaçonave, você podia ter bastante dificuldade encontrando qualquer diferença com a Terra atual. Claro, desconsiderando toda a transformação humana recente, porque, obviamente, a Terra não brilhava à noite 200 mil anos atrás. Essa característica se tornou proeminente há cerca de 150 anos. As placas tectônicas nunca deixam de se mover. África e América do Sul, por exemplo, se afastam 3 centímetros por ano, e em 200 mil anos, elas se tornaram 6 quilômetros mais afastadas. O nível do mar, a umidade, a temperatura, as linhas costeiras seriam familiares para os habitantes do presente, com a diferença de ser alguns poucos graus mais frio do que hoje na média. Ok, talvez sua praia preferida fosse algumas centenas de metros para frente, mas poucos detalhes seriam visivelmente notáveis do espaço. Você precisaria chegar mais perto, olhar os rios, os deltas, as ilhas, para perceber as mudanças físicas que ocorreram desde então. Mas em uma escala planetária, essa não é uma quantidade de tempo grande o suficiente para provocar mudanças tão brutais na geografia quanto a colisão da Índia com a Ásia, formando os Himalaias, por exemplo. Por incrível que pareça, a visão da Terra de 26 mil anos atrás seria muito mais diferente. Esse foi o último máximo glacial, um momento muito frio e seco na história do planeta.
As temperaturas médias eram quase 10 graus abaixo da atual, e como consequência, mais água estava presa na forma de gelo e menos evaporação acontecia na superfície do oceano. Esses picos de glaciação intensa são o que as pessoas geralmente entendem como eras do gelo. Mas é mais complicado. 200 mil anos atrás, nós estávamos em uma era do gelo, e nós ainda estamos em uma era do gelo. Essa é a glaciação do Pleistoceno, que começa, você adivinhou, com o Pleistoceno, 2.600.000 anos atrás. Diferente do que a maioria das pessoas pensam, eras do gelo não são momentos em que o planeta fica completamente congelado. Algumas delas foram assim, mas isso é um evento extremo que aconteceu pela última vez no Criogeniano, a Terra Bola de Neve. Mas isso faz 800 milhões de anos. Nenhuma glaciação com essa extensão aconteceu desde a origem dos animais. Então, nossa definição geológica de era glacial é qualquer momento em que a Terra tenha dois polos congelados, ou seja, momentos em que se configura uma criosfera. Cada glaciação é única, mas a que estamos vivendo hoje tem uma característica muito marcante, uma oscilação quase regular, porém imprevisível, de ciclos de glaciação e interglaciação. Nós vivemos hoje em um período interglacial, que começou cerca de 12 mil anos atrás, o Holoceno. Períodos interglaciais são pequenos verões de algumas dezenas de milhares de anos, em que, sem sair de um estado de glaciação, a Terra experimenta um clima mais quente e úmido. Eles pontuam períodos de glaciação mais intensa, que podem durar muito mais, até centenas de milhares de anos, em que as calotas polares se expandem, o nível do mar cai centenas de metros e os biomas se deslocam para se adaptar ao clima mais seco e mais gelado. Por mais que nesse canal eu tenha um forte viés zoológico, são as plantas que mais sofrem com as mudanças climáticas, sendo elas extremamente sensíveis mesmo a pequenas variações. Essa glaciação, que começou mais de 2.600.000 anos atrás, foi um baque para a diversidade animal, e esses ciclos glaciais e interglaciais acabam sendo uma provação constante para a vida no planeta. Mesmo assim, essas variações climáticas se dão na escala dos milhares de anos, e não em décadas como o ser humano tem feito hoje. Alguns podem dizer que o aquecimento global não é uma preocupação, já que estamos numa era glacial e já que o clima sempre varia, mas falta lembrar 3 coisas. A primeira é que a evolução pode sim lidar com as mudanças, e é verdade que um planeta mais quente já foi o lar de ecossistemas saudáveis no passado profundo, mas tudo é uma questão de velocidade. Os animais e plantas precisam de tempo para que a evolução produza as adaptações necessárias para enfrentar as mudanças climáticas. E o que o ser humano está fazendo é milhares de vezes mais rápido do que a natureza é capaz de acompanhar na maior parte. É por isso que estamos vivendo uma extinção em massa nesse exato momento. A segunda é que não é só a temperatura o problema, e sim também toda a poluição química, plástica, radioativa, a destruição dos habitats, etc. E a terceira é que nós já estávamos em um dos momentos mais quentes da glaciação quando as pessoas começaram a esquentar o planeta. E se nós sairmos do ponto de glaciação, o clima pode sofrer uma reestruturação generalizada que vai afetar todas as pessoas e formas de vida nesse planeta. É justamente por nós estarmos em uma era do gelo que o aquecimento global é uma grande preocupação. Você pode ter certeza que você não quer que essa era do gelo acabe, porque a humanidade não sabe viver em uma terra estufa, te garanto. E é por isso que 200 mil anos atrás, o mundo não seria tão brutalmente diferente, porque também estávamos em uma interglaciação. Mas a tendência já era de resfriamento, e logo uma nova fase de glaciação intensa se instalaria. Mais uma interglaciação entre 130 e 110 mil anos atrás ia acontecer, e da passagem para mais um resfriamento intenso que durou até 12 mil anos atrás, quando entramos na interglaciação atual. Ou seja, 200 mil anos atrás estávamos na penúltima interglaciação. Para entender como e por que nosso mundo era do jeito que era 200 mil anos atrás, precisamos voltar no tempo. Bem mais. Esse é o Triássico, o primeiro período da era dos dinossauros. Se você reparar, vai perceber que a Pangeia reúne todas as massas de terra em um único continente. Isso resultou numa certa homogeneidade nas faunas dessa época e permitiu que os dinossauros dominassem todos os ecossistemas terrestres do planeta. Na medida em que a Pangeia se fragmentava durante o Jurássico e o Cretáceo, dinossauros diferentes dominaram partes diferentes do globo, mas a dominância deles permaneceu global.
Isso até o dia fatídico em que um meteoro de 12 quilômetros de largura atingiu a península de Yucatán, no México, em uma primavera do Cretáceo 66 milhões de anos atrás. A extinção em massa que exterminou todas as criaturas com mais de 10 quilos nas primeiras décadas do Cenozoico pôs um fim à dominância dos dinossauros, mas foi uma grande oportunidade para todos os sobreviventes. Os vencedores na loteria da extinção foram os lepidossauros, como lagartos e cobras, os crocodilos, jacarés e gaviais, e alguns grupos que parecem sobreviver a qualquer coisa, como os quelônios. Eu te amo, jabuti terrestre. E as tuataras, que... honestamente, o que vocês ainda estão fazendo aqui? Mas que bom que ainda existem. Vamos agrupar todos eles como répteis. E aí vem os dinossauros avianos, os mamíferos marsupiais e os mamíferos placentários. Todos esses grupos tinham a chance de tomar o lugar dos dinossauros, ocupando seus nichos e desempenhando seus papéis ecológicos, agora vazios. Mas havia um problema no plano de conquistar o mundo. Não era mais possível que um animal terrestre se espalhasse pelo mundo, porque dessa vez os continentes estavam separados. Antártida e Austrália ainda formavam uma massa de terra só. A América do Sul e África eram continentes isolados, mas a América do Sul continuaria sendo por muito mais tempo, e a África estava destinada a logo se encontrar com a Eurásia, elevando a Europa, que estava quase toda submersa nesse momento. A América do Norte mantinha uma conexão permanente com a Ásia, entre a Sibéria e o Alasca. A consequência disso é que nos 60 milhões de anos seguintes, a era dos mamíferos estava dividida em 3 grandes ecodomínios, cada um com a sua história evolutiva independente. Um que compreende desde a América do Norte até a Afro-Eurásia, sendo o maior de todos de longe, mas outros 2, cada um com a sua fauna em particular, América do Sul e Austrália. 5 milhões de anos atrás, a América do Sul deixa de ser isolada e passa a ter mais conexão com o resto do mundo, quando surge o Istmo do Panamá, na América Central. Isso fez com que animais do norte passassem pela primeira vez para o sul e vice-versa, que terminou com a extinção de boa parte da megafauna originalmente sul-americana. Mas vamos entender quais grupos dominaram em cada ecodomínio durante a maioria do Cenozoico, a era dos mamíferos. Claro que existem muitos nichos, mas para fins de simplificação grosseira, quero dividir os papéis ecológicos dos vertebrados terrestres em 3 categorias: os carnívoros, os herbívoros e os generalistas. Assim, vamos entender o contexto evolutivo das comunidades animais de 200 milênios atrás. No maior ecodomínio do Cenozoico, mamíferos placentários conseguiram conquistar os 3 grandes nichos: a carnivoria, a herbivoria e o generalismo. Logo, o mundo de 200 mil anos atrás reflete essa realidade. Muitos animais característicos da África habitavam tanto a Ásia quanto a Europa e a América do Norte, como leões, hienas, elefantes, rinocerontes, camelos, entre muitos outros. A presença da megafauna criava um imenso corredor de áreas abertas onde hoje se estabelecem as florestas temperadas de coníferas. Esse era de longe o maior ecossistema da Terra, uma savana gelada apelidada Estepe de Mamute, onde habitaram os animais mais característicos da megafauna da Era do Gelo. Mas essa configuração de savana permanecia mesmo durante as interglaciações, durante todo o Pleistoceno. E em termos geocronológicos, ela acabou de colapsar. A megafauna do Pleistoceno acabou de levar um golpe muito duro, e uma grande parcela da megafauna do planeta foi extinta em um breve período de tempo que coincide com o início da atual interglaciação. A extensão da parcela de culpa das humanidades nessa extinção ainda é muito debatida. Com a megafauna virtualmente extinta, as árvores que antes eram pisoteadas e derrubadas começaram a crescer. O que era uma imensa, populosa e diversa savana até 10 mil anos atrás, se tornou uma floresta monótona, pobre em diversidade, tanto animal quanto vegetal. Então, por mais que estivéssemos em uma interglaciação 200 mil anos atrás, essas florestas do hemisfério norte eram muito mais restritas, e no lugar delas havia uma versão fria da savana africana. Ao invés de elefantes, tínhamos mamutes, e ao invés de rinocerontes, tínhamos rinocerontes lanosos, e por aí vai. Mas alguns animais se destacam. Um dos animais incríveis que coabitaram a África, Oriente Médio e subcontinente indiano com os nossos ancestrais foi Civatherium.
Esse animal é provavelmente o maior girafídeo e o maior ruminante que já existiu, com uma aparência imponente e 2 pares de chifres na cabeça. Ele tinha um aspecto que lembraria um okapi gigantesco, e esse animal incrível pode ter vivido até tempos tão recentes quanto 8.000 anos atrás. Algumas artes rupestres na África parecem dar match com os esqueletos desse animal, o que significa que eles faziam parte da paisagem durante a esmagadora maior parte da história da humanidade. E ainda assim, Silvatherium era apenas um gênero dentre muitos girafídeos que já popularam o planeta. Outro animal fascinante que pode ter convivido com outras humanidades, como os Homo erectus, é o Gigantopithecus. Ele foi o maior primata que já existiu, e habitou as florestas da Índia, China e Vietnã entre 5 milhões e 100 mil anos atrás. Ele era próximo dos orangotangos, podia chegar a 3 metros de altura e pesar incríveis 600 quilos. A dieta do Gigantopithecus, assim como a do panda, consistia quase inteiramente de bambu e de frutas, e as causas da sua extinção ainda são controversas. 200 milênios atrás, a visão do Gigantopithecus para o pequeno Homo erectus, ou até mesmo para os denisovanos, pode ter sido absolutamente intimidadora. Eles ainda viveriam por 100 mil anos nesse momento, antes que fossem esquecidos pelo tempo. Todas as espécies de elefantes que existem hoje já existiam nessa época, além de muitos outros. Na Eurásia, o mamute lanoso, o mais famoso dos mamutes, habitava desde a Europa até a Sibéria, em toda a extensão da estepe de mamute. Nós conhecemos essa espécie intimamente, até mesmo no nível genético. Foi possível sequenciar o genoma desse mamute extinto a partir de amostras de material orgânico preservado pelo permafrost, o solo congelado no Círculo Ártico. Às vezes, temos a sorte de encontrar indivíduos inteiros, com níveis de detalhe como o pelo e a última refeição ainda preservadas, como é o caso da filhote Yuba. Existem hoje planos sérios para trazer essa espécie de volta à vida, para um projeto de reconstrução do ecossistema ártico chamado Parque do Pleistoceno. Mas isso é uma história para outro vídeo. Mas a clonagem não pode ser feita com espécimes de 200 mil anos atrás, porque o material genético se degenera muito rápido. Os espécimes sequenciados são 160 mil anos mais novos, pelo menos. Essa, que é uma das espécies mais carismáticas da Era do Gelo, viveu até cerca de 4.000 anos atrás, com uma última população na ilha de Wrangel. Sabemos que não apenas os mamutes eram caçados pela sua carne, mas também que seus ossos serviam como material de construção para cabanas e templos, mas a evidência disso não é tão antiga. Na América do Norte, no entanto, dominava o mamute columbiano, uma espécie consideravelmente maior do que o mamute lanoso, sendo um dos maiores probicídeos de todos os tempos. Assim como os elefantes atuais tinham suas versões peludas, os rinocerontes também já foram bastante comuns em toda a Eurásia. O gênero Elasmotherium é o mais conhecido dos rinocerontes da Era do Gelo. Pinturas rupestres mostram que nossos ancestrais conviveram e caçavam esses animais, que podem ter se extinguido cerca de 30 milênios atrás. As primeiras reconstruções mostram o Elasmotherium com um imenso chifre pontiagudo, mas estudos mais recentes apontam para um outro formato, como um domo. Smilodon é o mais famoso predador do Pleistoceno, um gênero de tigres dente de sabre que não eram exatamente tigres, como o nome popular sugere. Ele viveu, como grande parte da megafauna da Era do Gelo, até 10 mil anos atrás nas Américas do Norte e do Sul. Aqui, devem ter evitado competição com as onças pintadas, se especializando em presas maiores, o que pode ser também a causa de sua extinção. Os dentes caninos superiores eram muito longos e grossos, mas também frágeis, o que significa que eles não podiam depender exclusivamente dos dentes para caçar. Seus braços são mais fortes do que a média dos felinos, e ao que parece, era deles que as espécies de Smilodon dependiam para abater suas presas. Uma ampla variedade de bovídeos selvagens habitava da África até a Eurásia, mas talvez o mais impressionante de todos seja Pelorovis. Esse bovídeo africano tinha um chifre impressionante, cujas funções ainda são debatidas. Ele pode ter vivido até tempos tão recentes quanto 4 milênios atrás, e sua convivência com humanos também é documentada em artes rupestres. Mas o bovídeo mais importante e presente em toda a história da humanidade foi o auroch. Esse boi selvagem deu origem a todas as raças modernas de gado, em alguns eventos independentes de domesticação. Sua distribuição era extremamente ampla, desde a Sibéria até a Europa e a Índia. Os aurochs se extinguiram durante o final do Holoceno, devido à perda de habitat e à caça,
quando o último indivíduo morreu em 1627, na floresta de Jaktoro, na Polônia. Mas tentativas de recriar o auroch com o cruzamento de diversas raças de gado já aconteceram, e por mais que o resultado pareça superficialmente um auroch, geneticamente é outra história. Para terminar nossa análise de como era esse grande ecodomínio 200 mil anos atrás, vamos fazer uma rápida viagem para Madagascar. Aqui, em uma das maiores ilhas do mundo, a biogeografia e a evolução fizeram sua mágica, produzindo uma fauna peculiar, que vale um vídeo só para ela certamente. Vorombe é provavelmente a maior ave que já existiu, sendo o dinossauro mais pesado a viver depois do Mesozoico. Conhecidos como aves-elefante, eles podiam pesar quase 600 quilos e ter 4 metros de altura. Apesar do tamanho, esse era um animal herbívoro e oportunista, e não um caçador feroz. Com toda a caça e procura pelos ovos, esse animal acabou sendo extinto recentemente, no ano 1000 d.C. Agora vamos ver o que estava acontecendo no hemisfério sul 200 mil anos atrás, com os 3 continentes restantes, América do Sul, Antártida e Austrália. Não tem muito o que se dizer sobre a Antártida nesse período, já que esse continente foi quase esterilizado por temperaturas congelantes há mais de 40 milhões de anos. Mas, se ele ainda tivesse uma fauna e flora nativa diversa, provavelmente teria mais semelhanças com a da Austrália, o último continente a ter contato com a Antártida 90 milhões de anos atrás. E é dela que vamos falar. A Austrália é conhecida até hoje como um lugar de animais completamente diferentes do resto do mundo, dominado por marsupiais. Mas 200 mil anos atrás isso era ainda mais pronunciado. Vamos ver quem estava ocupando cada papel ecológico no continente australiano. O generalismo foi conquistado pelos mamíferos marsupiais, assim como a herbivoria, mas a posição de predador foi dominada pelos répteis, principalmente porque eles são mais adaptados a climas áridos como o australiano. Vamos conhecer esses animais. Um dos mais importantes e duradouros predadores da Austrália foi King Cana, esse crocodilo terrestre completamente quadrúpede com as pernas longas. Crocodilos terrestres são uma coisa que volta e meia acontece na evolução, mas esse foi o que viveu até mais recentemente, tendo surgido quase 30 milhões de anos atrás e sobrevivendo até 10 mil. King Cana podia medir 3 metros de comprimento e pesar 200 quilos. Outro réptil gigante que aterrorizava a vida da megafauna australiana foi Megalania, um parente gigante dos dragões de Komodo, que por sua vez já são versões gigantes de lagartos monitores varanídeos. Megalania podia chegar a 5 metros de comprimento, e se a sua estratégia de caça for parecida com as dos dragões de Komodo atuais, ele era capaz de se alimentar mesmo dos maiores animais da época. Ele conviveu por alguns milênios com os primeiros povos aborígenes da Austrália, antes de ser extinto há cerca de 40 mil anos. Aqui é mostrado predando um geniornis, uma ave gigante herbívora que também é digna de nota. Eles competiam com carnívoros mamíferos menores, como o tilacino ou o lobo da Tasmânia, que já existia 200 mil anos atrás e foi extinto apenas em 1938. Mas também Thylacoleo, um predador diferente de qualquer coisa existente atualmente, mais próximo dos wombates e com hábitos arborícolas. Thylacoleo carnifex significa leão marsupial carnívoro, e sua característica mais distinta eram seus dentes incisivos afiados, e não os caninos como grande parte dos placentários carnívoros. Mas ele provavelmente era especializado em presas menores, como cangurus, diferente dos seus companheiros carnívoros répteis da época. Outro réptil gigante digno de menção na fauna australiana foi Meolania, um jabuti terrestre com mais de 2,5 metros de comprimento, chifres na cabeça e uma cauda cheia de espinhos. Meolania também viveu por muito tempo, mais de 20 milhões de anos, até ser extinto há cerca de 4 mil anos nas ilhas da Nova Caledônia. Entre os herbívoros mais proeminentes da época estavam Procoptodon, um gênero de cangurus gigantes que, assim como os cavalos, andavam sobre um dedo só. Alguns dizem que seu peso, em torno de 300 quilos, tornaria impossível que ele se movimentasse pulando como cangurus atuais, e que a sua anatomia sugere que ele andava com uma perna de cada vez. O gênero esteve presente até pelo menos cerca de 45 mil anos atrás, antes de ser extinto, embora algumas evidências indiquem que ele pode ter sobrevivido até 18 mil anos atrás. Mas de longe, o maior animal que existia na Austrália 200 mil anos atrás era Diprotodon, que também foi o maior marsupial que já existiu. Seu nome significa 2 dentes apontando para frente. Significa que ele podia se alimentar não só de folhas, mas também de raízes enterradas ricas em água e nutrientes. Parecendo um wombat de 2 metros de altura nos ombros e 1.500 quilos,
Diprotodon pode ter convivido com os aborígenes australianos por mais de 10 milênios, antes de ser extinto cerca de 40 mil anos atrás, tendo durado quase todo o Pleistoceno. O último animal da megafauna australiana do Pleistoceno que eu separei para mostrar para vocês é o Palorchestes, uma criatura cujos hábitos de vida e aparência ainda são consideravelmente misteriosos. Em dimensões, ele seria comparável a um cavalo, e evolutivamente ele é próximo do Diprotodon. As espécies de Palorchestes tinham 4 patas poderosas, com as patas dianteiras com garras grandes, semelhantes à de um koala, que provavelmente usavam para derrubar folhas e tirar casca das árvores. A longa sínfise da mandíbula inferior de todas as espécies de Palorchestes indica que as suas línguas eram longas e fortes como a de uma girafa. A aparência dos ossos nasais desses animais sugere que eles possuíam uma pequena tromba, levando ao apelido de antamarsupial. Agora que cobrimos 2 dos 3 ecodomínios do planeta durante essa época, vamos passar para o último e mais incrível na minha opinião, a América do Sul. Assim como a Austrália, nosso continente também teve uma história evolutiva independente, sendo um continente isolado desde antes do dia final do Cretáceo. Também como a Austrália, ele não abrigava nenhuma humanidade de qualquer espécie nessa época, mas diferente da Austrália, a América do Sul estabeleceu contato com o resto do mundo entre 5 e 3 milhões de anos atrás, quando o soerguimento do Istmo do Panamá possibilitou o grande intercâmbio americano. Nesse evento, animais do norte migraram para o sul e vice-versa. 200 mil anos atrás, a América do Sul era uma grande mistura entre animais originários e os imigrantes do norte. Por uma grande parte da sua história, a América do Sul foi o único continente onde os dinossauros foram capazes de dominar novamente o nicho da carnivoria. O auge das aves do terror, predadores que alcançavam velocidades absurdas com um bico pontiagudo, terminou quando a competição com predadores do norte exigiu demais desses animais incríveis. Mas, por quase 3 milhões de anos, elas foram capazes até mesmo de invadir a América do Norte e se diversificarem brevemente, assim como preguiças gigantes. 200 mil anos atrás, os mamíferos placentários já ocupavam todos os grandes papéis ecológicos na América do Sul, mas nunca sem a competição de marsupiais e aves. Se pudéssemos voltar no tempo para ver como era a América do Sul nessa época, havia uma chance de encontrarmos as últimas aves do terror, os psilopteros. Eles eram uma espécie pequena, porém antiga de ave do terror, que pode ter vivido de uma forma muito semelhante à siriema, parente vivente mais próxima delas. Esse último gênero de Phorus racídeo pode ter sobrevivido até muito recentemente, cerca de 20 mil anos atrás. Os mais famosos, fascinantes e carismáticos animais de todo o Cenozoico endêmico sul-americano são as preguiças gigantes, com certeza. Elas foram um grupo diverso de preguiças terrícolas que podiam chegar a tamanhos comparáveis a elefantes, como o Megatherium. Sua anatomia, com pernas curtas, uma bacia ampla e braços longos, sugere que esse animal passava muito tempo sentado, puxando galhos para se alimentar. Elas foram um dos primeiros fósseis a serem reconhecidos como um animal extinto pelo naturalista George Cuvier. Assim como as aves do terror, elas também invadiram a América do Norte há cerca de 4 milhões de anos, sendo extintas em ambos os continentes há quase 10 mil anos. Ela é um xenartro, uma ordem de mamíferos originária do nosso continente, que inclui preguiças, tatus e tamanduás. Essas preguiças também são conhecidas pelas imensas paleotocas que cavavam, às vezes com centenas de metros de profundidade, em um complexo de túneis que só pode ter sido obra de muitas gerações de preguiças. Esses buracos são tão grandes que é possível andar confortavelmente de pé em alguns deles. 200 mil anos atrás, elas ainda eram muito comuns em todo o continente, assim como suas tocas. Os primeiros humanos a colonizarem a América do Sul, há cerca de 15 mil anos, certamente encontraram esses animais, e a memória deles pode ser preservada em lendas folclóricas, como a do Mapinguari. Outro animal incrível que habitava o Cerrado brasileiro era o Nothiomastodon. Apesar de poder ser confundido com um elefante superficialmente, ele na verdade é de uma outra família de probicídeos, os gonfotérios. Nothiomastodon tinha um tamanho parecido com o do elefante asiático e um hábito bastante generalista, ao que indica sua dentição. 200 mil anos atrás, eles prosperavam no nosso continente, sendo extinto apenas 11 mil anos atrás aproximadamente. A associação de esqueletos desse animal com artefatos humanos sugere que os humanos tiveram um papel na sua extinção. Mas esses gonfotérios vieram da América do Norte durante o Grande Intercâmbio.
diferente de Toxodon, o gênero pertencente a uma ordem de mamíferos originalmente sul-americana, chamada Notungulata. Essa ordem super diversa, com mais de 150 gêneros descritos, tinha desde animais parecidos com coelhos até os parecidos com rinocerontes, como os Toxodons. Eles eram herbívoros que podiam pesar 1.500 kg e ter até 2,5 metros de comprimento. Mixotoxodon foi o único membro do grupo a ter sucesso em invadir a América Central e o sul da América do Norte, chegando ao norte do Texas. Eles estiveram presentes durante todo o Cenozoico do nosso continente, e adivinha quando eles desapareceram? 10.000 anos atrás. Charles Darwin estudou um crânio de Toxodon que ele comprou de um fazendeiro no Uruguai, o descrevendo como um dos animais mais estranhos já encontrados. Ele ficou confuso, já que o crânio era tão grande quanto o de um hipopótamo, mas os dentes pareciam de roedores, um animal diferente de qualquer coisa viva. Essa foi uma das suas inspirações para a origem das espécies. Macrauchenia era um litopterno, outra ordem originalmente sul-americana, proximamente relacionada aos notongulados. Sua semelhança com as lhamas chamou a atenção dos seus descobridores, mas ela é apenas superficial. O formato do crânio abre a possibilidade de especular a presença de uma tromba curta, como ele foi apresentado em A Era do Gelo. Ele tinha 3 dedos e era uma parte importante da megafauna sul-americana, também se extinguindo 10.000 anos atrás. E falando em outro animal que desapareceu por essa época, Glyptodon foi um gênero de tatu gigante que viveu aqui e eventualmente colonizou partes da América do Norte durante o Pleistoceno. Imagine um tatusca, um tatu do tamanho de um fusca. Esse era o Glyptodon. Ele foi provavelmente uma das presas mais visadas dos primeiros humanos a colonizar as Américas, já que eles tinham adaptações que os defendiam de outros tipos de predador. Muitos dos fósseis encontrados estão virados de ponta cabeça, posição que eles seriam mais vulneráveis. Alguns animais relacionados mais antigos convergiram com os anquilossauros, desenvolvendo uma clava óssea no final da cauda, que é, na minha opinião, uma das armas mais incríveis já produzidas pela evolução. Esse era o nosso continente 200.000 anos atrás. Para concluir um panorama de como era nosso planeta 200 milênios no passado, não podiam faltar as espécies humanas presentes. Diferentemente de hoje, que somente uma espécie humana existe, nesse tempo 6 humanidades diferentes habitavam o planeta Terra. Quanto mais aprendemos sobre essas outras espécies humanas, mais entendemos o quanto elas eram parecidas conosco. Traços que antigamente pensávamos pertencer apenas à nossa espécie, na verdade, já existiam em muitos representantes do gênero Homo, como a linguagem, cultura material, rituais simbólicos e o domínio do fogo. Nós subestimamos nossos primos humanos e estamos aos poucos desconstruindo o estereótipo uga-buga de homens das cavernas burros e animalescos. Outra coisa que tem mudado muito é a nossa própria visão de evolução. Até um século atrás, dominava a visão da ortogênese, a famosa iconografia da evolução que, sinceramente, é uma das coisas que eu mais odeio. A maioria das pessoas que tentam refutar a evolução dizendo "Mas se o homem veio do macaco, por que existe macaco ainda?", pensam que a evolução é isso, uma fila de espécies, uma melhor que a outra, culminando em um ser perfeito, o ser humano. Mas isso não podia estar mais errado. Evolução não significa melhoria, nem complexificação, nem funciona igual Pokémon. Assim como seu avô não virou seu pai, que não virou você, os seres humanos não vieram de chimpanzés. E sim, humanos e chimpanzés modernos descendem de um ancestral comum que viveu cerca de 7 milhões de anos atrás. E um é tão evoluído quanto o outro. A visão filogenética da evolução é como uma árvore, em que espécies se diversificam e criam novos ramos. Mas, ainda mais modernamente, temos percebido que em pequenas escalas, a evolução pode ser mais como uma teia do que como uma árvore, já que com uma certa frequência, espécies próximas acabam produzindo híbridos. Esse processo tem uma grande importância na evolução da nossa espécie, como vamos perceber ao conhecer cada uma das espécies humanas que viviam nessa época. Homo erectus foi a espécie humana mais duradoura. Viveu mais de 2 milhões de anos no todo, que é muito comparado aos 300 mil anos da nossa espécie. Eles parecem ter sido os primeiros humanos modernos, e podem ser os ancestrais de todas as humanidades que serão citadas a seguir. Eles podem ter sido os primeiros a usar linguagens simbólicas, dominar o fogo e viver em grupos maiores. Por conta da sua ampla distribuição geográfica e temporal, Homo erectus tem muita variação de tamanho e formato, e outras espécies podem estar abrigadas dentro desse nome. A única evidência fóssil de grupos de Homo erectus vem de 4 locais do Quênia, onde 97 pegadas feitas há 1.500.000 anos provavelmente foram deixadas por um grupo de pelo menos 20 indivíduos.
Um desses rastros, com base no tamanho das pegadas, pode ter sido um grupo inteiramente masculino, o que poderia indicar que eles eram algum grupo de tarefas especializado, como um grupo de caça ou de patrulha. Se estiver correto, isso também indicaria a divisão sexual do trabalho, que distingue as sociedades humanas das de outros grandes símios e mamíferos carnívoros sociais. Mas 200 milênios atrás, os dias de glória do Homo erectus já haviam passado. Ele era uma espécie ameaçada, há poucos milênios da extinção. Homo heidelbergensis foi uma espécie humana da região mediterrânea, entre Europa e África, que pode ter sido ancestral comum entre Homo sapiens e neanderthalenses. O uso do fogo se tornou comum entre eles 400 mil anos atrás, o que significa que eles já tinham intimidade com o fogo há 200 mil anos nessa época, aproximadamente. Eles surgem 700 milênios atrás, e nesse momento estavam à beira da extinção. Também não sabemos muito sobre os denisovanos, uma humanidade asiática que parece ter se hibridizado tanto com os neandertais quanto com os sapiens. Uma garota adolescente híbrida de primeira geração, apelidada de Deni, foi descoberta com um pai denisovano e uma mãe neandertal. Além disso, 4% do genoma denisovano vem de uma espécie humana arcaica desconhecida que divergiu dos humanos modernos há mais de 1 milhão de anos. Essa facilidade de hibridização entre as espécies humanas parece sustentar a hipótese de que todas elas descendem de um ancestral comum relativamente recente. Eles desapareceram de grande parte da Ásia 30 mil anos atrás, mas podem ter permanecido em lugares isolados até 15 mil anos atrás. A maioria do que conhecemos sobre eles vem da análise de seus dentes. Fósseis mais completos ainda estão para ser descobertos. Uma das humanidades mais incríveis que existiram 200 mil anos atrás era o povo nativo da Ilha de Flores, o Homo floresiensis. Ele é apelidado de Hobbit, já que a biogeografia de ilha os encolheu até 1,10 m de altura, mas mantendo as proporções dos humanos arcaicos. Esse hominídeo existiu até 50 mil anos atrás. Seu desaparecimento coincide com a chegada dos humanos modernos na região. O material esquelético do Homo floresiensis é agora datado de 60 mil a 100 mil anos atrás. Ferramentas de pedra recuperadas ao lado dos restos esqueléticos eram de horizontes arqueológicos que variam de 50 mil a 190 mil anos atrás. A chegada dos sapiens e provavelmente denisovanos pode ter sido um tipo de invasão de gigantes para esse pequeno povo. O mais famoso dos hominídeos que coexistiu com a nossa espécie 200 mil anos atrás foram os neandertais. Esse ser humano era mais baixo, mais musculoso, tinha membros mais curtos proporcionalmente, mas uma feição mais robusta, com um cérebro maior na média do que os sapiens. Diferente dos últimos hominídeos citados, os neandertais deixaram muitas evidências de sua existência para trás. Em parte é porque eles tinham o hábito de enterrar os seus mortos, o que ajuda a preservar o esqueleto. Alguns desses mortos foram encontrados cheios de ornamentos, com o que foi interpretado como os pertences pessoais. Isso pode parecer algo trivial para nós, mas é uma evidência de que suas mentes tinham a capacidade de produzir um plano simbólico da realidade, com algum tipo de mitologia e crença no transcendente envolvida. Apenas um povo com esse tipo de entendimento do mundo seria capaz de enterrar os seus mortos, ou até mesmo cuidar de membros da comunidade que seriam incapazes de viver sozinhos. Muitos esqueletos neandertais mostram sinais de cicatrização de lesões graves, o que significa que eles podem ter sido impedidos de caçar por meses, anos ou até permanentemente. Somente um senso de comunidade, empatia e, em última análise, a capacidade de amar seus companheiros seria capaz de fazer um neandertal sobreviver às feridas impostas pelo mundo cruel de 200 mil anos atrás. Hoje, imaginamos que esse povo era capaz de falar, contar histórias e abstrair o passado e o futuro. Isso é muito diferente do que nós pensávamos inicialmente. No início, esqueletos de neandertais eram montados para parecerem propositalmente estúpidos. As pessoas não eram capazes de aceitar que houvesse uma outra espécie de ser humano tão inteligente quanto a nossa, ao ponto do anatomista Ernst Haeckel tentar nomear a espécie Homo stupidus. Os neandertais têm uma longa história evolutiva. Os primeiros exemplos conhecidos de fósseis semelhantes aos neandertais têm cerca de 430 mil anos. Os neandertais mais conhecidos viveram entre cerca de 130 mil e 40 mil anos atrás, após o que todas as evidências físicas deles desaparecem. 200 mil anos atrás, neandertais já existiam há pelo menos 230 mil anos, e eles estavam a 100 mil anos do seu auge e 160 mil anos de sua extinção. Nessa época, eles já eram capazes de produzir ferramentas como pontas de flecha de pedra. Sua distribuição em toda a Europa e Oriente Médio se sobrepôs à distribuição de Homo sapiens, e evidências genéticas apontam que isso pode explicar o seu desaparecimento.
Pessoas com etnias de origem subsaariana, como os povos originários da África, Índia e Oceania, não têm nenhum traço de DNA neandertal, diferente de outras etnias humanas que podem ter até 4% de DNA neandertal no seu genoma. Isso significa que o cruzamento entre as duas espécies já foi comum e que a extinção dos neandertais puros pode não ter sido devido à sua inferioridade e estupidez, e sim à sua semelhança conosco, que olhamos para essa outra humanidade e enxergamos algo familiar. De uma certa forma, os neandertais, que viviam mais espalhados, podem ter sido absorvidos geneticamente pelas populações sapiens cada vez maiores. Mas onde estávamos nós 200 mil anos atrás? Por muito tempo, os cientistas imaginavam que a humanidade teria surgido durante essa época, mas achados mais recentes estendem em 100 mil anos a história da nossa espécie. Os primeiros Homo sapiens viveram no leste da África 300 mil anos atrás. Eles compartilharam o mundo com outras 5 humanidades, pelo menos. Nossos ancestrais nessa época tinham a pele negra e eram habilidosos produtores de ferramentas, como lanças, arcos e flechas. Isso permitia que nós não precisássemos chegar tão perto da caça quanto o Neandertal, por exemplo, o que pode ter nos tornado caçadores eficientes. E talvez até eficientes demais. Não foi fácil, e nem de uma vez só e de uma forma linear, mas os seres humanos lentamente conquistaram espaços em todos os continentes do mundo pelos próximos 180 mil anos, sendo o último lugar a ser populado a América do Sul. Aparentemente, a nossa chegada às diferentes regiões do mundo tem uma relação com o desaparecimento da megafauna e as demais humanidades. Nossa espécie, assim como todas as humanidades, surgiram durante a glaciação do Pleistoceno, um momento delicado para toda a biosfera, como qualquer era do gelo. Talvez os ecossistemas já estivessem debilitados quando os seres humanos chegaram, e a nossa pressão pode ter sido demais para muitos desses animais. Mas esse mistério está longe de ser resolvido, já que os seres humanos atravessaram várias interglaciações antes do colapso que aconteceu no início do Holoceno, 10 mil anos atrás. Essa é a época em que começa a agricultura, mas isso é história para outro vídeo. 200 milênios atrás viveram os ancestrais de todos os seres humanos vivos hoje, mais de 11 mil gerações no passado. Esse grupo, até então confinado à África, estava destinado a conhecer o mundo inteiro, com as suas habilidades generalistas que o tornaram capaz de conquistar quase qualquer território. É a história deles que 200 mil anos depois produziria o nosso mundo. Existem muitos outros aspectos do nosso mundo nesse tempo fascinante que eu não pude abordar nesse vídeo, mas deixe nos comentários se você gostou de conhecer a megafauna dessa época e que perguntas ficaram desse vídeo. Me diga também que outros momentos da história do nosso mundo você gostaria de conhecer. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias perdidas no tempo e compartilhar com amigos que podem se interessar pelo tema. Muito obrigado e tenha uma ótima vida.